presente vídeo, nós vamos tratar de um dos fenômenos sociais e históricos mais conturbados e, ao mesmo tempo, dos mais explorados, dos que desperta maior curiosidade, maior interesse em termos de compreensão histórica, em termos de não só compreensão histórica, mas em termos de projeto político, em termos de compreensão da história sob prismas ideológicos. Eu estou falando do que nós podemos conhecer, do que vem a ser revolução, ok? Então, essa presente aula ela é um primeiro passo para uma série de aulas que serão preparadas posteriormente a respeito de exemplos históricos de revoluções, exemplos históricos e revolucionários por excelência. Então, nós vamos tratar, por exemplo, de revoluções como a ocorrida na China por Mao Tse-tung, a Revolução Cultural Chinesa. Nós vamos tratar também nos anos 50, aliás, a Revolução Chinesa no final dos anos 40, mas nos anos 50 do século XX, nós vamos tratar de uma revolução da mais fundamental relevância ocorrida na América Latina, que é a Revolução Cubana, liderada por Ernesto Che Guevara e principalmente por Fidel Castro. Além disso, nós vamos tratar também de revoluções como a Revolução Russa ou a Revolução Bolchevique, ocorrida em outubro de 1917, se não a maior das revoluções sociais que já pudemos presenciar, talvez comparada apenas à já trabalhada Revolução Francesa. Você que me assiste agora, você pode procurar aí no site, no canal de aulas, no www.youtube.com/Thiago Menta. Vocês podem procurar uma série de videoaulas a respeito da Revolução Francesa em todas as suas etapas. Chega a ser mais de 10 vídeos tratando de Revolução Francesa. Você pode procurar aí nesse canal que você vai encontrá-lo com toda facilidade. Então, essas revoluções todas, e que são exemplos históricos, além delas por si mesmas, é relevante que nós compreendamos o que vem a ser esse conceito de revolução. Então, esse vídeo é para tratarmos do conceito de revolução. Afinal de contas, o que é revolução? O que esses fenômenos históricos, esses eventos históricos têm em comum para que eu os apresente historicamente, contextualmente, politicamente, sociologicamente, como processos revolucionários, ok? Bom, para haver uma revolução, para nós falarmos em revolução, nós temos que falar em uma palavrinha mágica chamada transformação ou mudança. Não há revolução sem transformação e sem mudança. Mas não é uma transformação e uma mudança, digamos assim, não são transformações pequenas, não são mudanças pequenas, Nós estamos falando de mudanças e transformações profundas da sociedade, da ordem das coisas, de uma reviravolta completa do status quo, então reinante e dominante. Então, todo o processo revolucionário, ele se caracteriza por uma transformação intensa, violenta, radical, de toda a infraestrutura, de toda a lógica social, econômica, política, que então era dominante, nesse momento pré-revolucionário. Então, revolução é isso. Quando, ao contrário do que eu disse agora, nós temos pequenas transformações e mudanças que não estão no cerne do funcionamento do tecido social, aí nós estaremos tratando não de revolução,
mas de reformas. Então, por exemplo, os modelos democráticos atuais, a dita democracia liberal ou mesmo a social-democracia, por depositar muito crédito, né, na democracia representativa, é muito comum que esses governos liberais, democratas, sociodemocratas, sociais-democratas, que eles têm uma ação política sempre voltada no sentido para a reforma da sociedade, para reformas, ou seja, mudanças, transformações que são, digamos assim, que ocorrem não de uma maneira violenta e que são transformações que não alteram a ordem das coisas. São pequenos ajustes no sentido de aperfeiçoar a sociedade. Revolução não é ajuste, revolução é o contrário disso. Revolução é desajuste. Revolução é você, de frente para uma mesa, puxar a toalha e jogar tudo para o alto. Com pratos, talheres, copos, tudo, revirar tudo e reorganizar isso de novo. É como se você colocasse um fim em alguma coisa, desse uma estaca zero em uma determinada coisa e recomeçasse tudo de novo. Não é um aperfeiçoamento. Diante dessa mesma mesa, né, que eu estou usando aqui como um exemplo, como uma metáfora, a reforma, o ato reformista, ele vai trocar o guardanapo, ele vai trocar o talher, ele vai limpar o prato, ele vai mudar a disposição das coisas na mesa. O revolucionário, a revolução, ela não faz isso. Diante da mesa, ela joga tudo para o alto, puxa a toalha e dane-se. E há sempre um recomeçar. É a construção de algo novo. Pois bem, as revoluções, elas não se dão apenas no campo político e social, muito menos somente no campo econômico. As revoluções também se dão no campo das ideias, se dão no campo dos comportamentos, e todas elas têm em comum essa radicalidade, essa transformação brutal da ordem das coisas. Então, por exemplo, nos anos 60 do século XX, nós tivemos transformações das mais radicais em termos ideológicos, culturais, né? E até pensando em uma reestruturação moral da sociedade, do mundo ocidental. No caso, a liberalização, né, de gênero, no caso da emancipação feminina, o novo papel da mulher na sociedade, do feminismo, o reconhecimento de minorias como o movimento GLST ou o movimento gay, que seja, né? Nós temos a aceitação, país após país, isso em parte do século XX em diante, do divórcio. São transformações que, se nós olharmos para a história humana de séculos atrás, nós vamos ver como esses grilhões ideológicos e culturais demoraram anos, séculos para serem quebrados. Então, a revolução, ela também tem esse caráter, ela também pode se apresentar sobre um caráter ideológico, cultural, de transformações intensas na maneira de ver o mundo, na Weltanschauung de uma sociedade. E não só essa revolução clássica, que nós podemos colocar assim, de baioneta na rua, derrubando o Estado, derrubando monarca, derrubando presidentes, derrubando ordens políticas. Agora, existem também interpretações ideológicas, principalmente de caráter materialista, de caráter marxiano ou marxista, o que for, que coloca as revoluções como fenômenos infraestruturais, ou seja, como mudanças violentas, abruptas na maneira de se organizar a vida material do homem, ou seja, transformações econômicas por excelência,
para, a partir de toda transformação econômica, de toda reviravolta infraestrutural, num processo de média e longa duração, em termos temporais, aí sim teríamos uma mudança superestrutural, que seria uma mudança em termos culturais e ideológicos. Esse tipo de análise é uma análise mais característica do argumento marxista, marxiano, desenvolvido por Engels e Marx dentro das concepções do materialismo histórico e levado adiante, por exemplo, pelo leninismo, que vai ser produzido na Rússia das primeiras décadas do século XX, a partir da figura de Lenin, que além de uma liderança política russa, também vai se mostrar como um dos maiores teóricos do comunismo, né, de teorias e ideias revolucionárias ali daquele período. Ok? Então, a compreensão é esta. O fenômeno revolucionário, revolucionar alguma coisa, é essa mudança, essa transformação, essa virada de mesa literalmente. E essa virada de mesa, né, ela pode ter várias compreensões, vários aspectos, como eu disse agora há pouco. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a tratar de eventos históricos onde se evidenciam essas transformações, seja no caráter político, seja no caráter socioeconômico, seja no caráter ideológico e cultural. Recuperando alguns exemplos, a Revolução Bolchevique de outubro de 17, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Cultural dos anos 60, né? Culminando no movimento de maio de 68 na França, mas que vai se estender à América Latina fora, em outros pontos da Europa, né? E aí você tem movimentos como o feminismo, o movimento gay, a questão racial nos Estados Unidos, né? O movimento negro, como os Black Panthers, os Panteras Negras. Nós vamos ter uma questão da pílula anticoncepcional, do aborto, a questão do divórcio, ou seja, questões que já permeiam o campo da cultura. E vai criar nos anos 60 o que nós conhecemos como contracultura, que seria uma ideologia revolucionária por excelência. É isso aí, até mais.